Bem-vindos a mais um Prepara de Economia Empresarial. Inicialmente, eu peço desculpas a vocês que nós tivemos alguns problemas técnicos aqui na transmissão, mas vamos em frente. A ideia desse Prepara é mapear o estudo de vocês, certo? Porque há muitos pontos na disciplina. Então, vamos ver aqui alguns tópicos que nós vamos abordar, né? Como nós tivemos um atraso, eu vou pular a apresentação dos tópicos, porque são poucos slides e vocês vão assistindo a aula e nós vamos percorrendo esses slides, ok? Primeira coisa importante, né, é a gente falar de alguns conceitos iniciais em economia. Então, nós precisamos falar aqui da questão de como é que os indivíduos, as empresas, os países, como é que eles fazem escolhas, né, diante do dilema de suprir necessidades que são ilimitadas com recursos que são limitados, escassos. Então, a economia ela é o quê? É uma ciência social que trata das escolhas e decisões dos agentes para maximizarem os seus benefícios. Todos os agentes buscam sempre maximizar seus benefícios, ok? Então, a escolha, né, dos agentes econômicos, das pessoas, das empresas, ela se baseia sempre em princípios econômicos, na questão da escassez dos recursos, né, no custo real dos recursos, que é o custo monetário, mais o custo de oportunidade. O custo de oportunidade na economia é aquele custo de se deixar de fazer alguma coisa para realizar outra. Quando você adquire uma calça, você está deixando de comprar uma blusa. Quando a empresa opta por uma linha de produção, ela está deixando de fazer a outra linha de produção. Então, esse é o custo de oportunidade, ok? As decisões marginais, que são a questão de quanto você deixa de produzir ou de comprar de alguma coisa por ter escolhido outra, e as oportunidades de melhoria, né? Então, o consumidor, por exemplo, ele é extremamente suscetível a uma liquidação, né? A empresa, ela sempre está buscando oportunidades, algumas vezes a possibilidade de abrir uma filial. Então, tudo isso norteia, né, a decisão dos agentes. Então, a decisão está presente tanto na micro quanto na macroeconomia, ok? Então, a microeconomia, ela tem a ver com o comportamento dos agentes individuais, certo? E a macroeconomia, ela vê o país como um conjunto. É importante também que vocês observem aí no material, né, o conceito de economia eficiente. Na economia eficiente, a ideia é que todos os agentes vão ter seus recursos, não é? E eles vão fazer uma alocação de recursos que vai resultar na melhor alocação possível para a economia como um todo. Então, essa economia eficiente, ela é uma situação, claro que é teórica, né, em que todos os agentes conseguem maximizar seus recursos ao mesmo tempo. Essa é a ideia de eficiência. Infelizmente, né, numa economia real, como a nossa economia de mercado, né, com compras e vendas, trocas, essas trocas, elas nem sempre vão resultar nesse equilíbrio eficiente, né? Então, às vezes, há falhas de mercado e o governo vai atuar nessas falhas para tentar melhorar o bem-estar da sociedade, ok? Agora vamos falar um pouco, mapear alguns autores que vocês devem abordar na evolução do pensamento econômico. Que, claro que nós não estamos falando, né, de todos os autores em economia, mas principalmente estamos aqui nos baseando no conteúdo digital da disciplina, né, na bibliografia. Então, observem, não deixem de abordar em seu estudo esses autores ou correntes teóricas, né? O mercantilismo, eu botei as datas aqui, para que vocês tenham uma noção de em que momento do tempo esses autores ou essas correntes teóricas foram realizados. Tá? Mas não é necessário que ninguém fique decorando datas, né? Para que vocês tenham uma contextualização, ok? Então, na corrente mercantilista, aquela época da expansão europeia, da colonização, nessa corrente, o importante era manter a balança comercial favorável, exportar mais do que importar. E o protecionismo era exatamente visão não importar muito, né? A ideia de riqueza era, na época mercantilista, a balança comercial favorável. Tá? Depois nós temos a importante corrente dos autores clássicos, né, com a da economia política. Os clássicos, eles tinham a crença de que a economia realmente teria um equilíbrio eficiente, aquele conceito de eficiência que eu acabei de falar agora no primeiro slide, ok? Então, havia a ideia de que se a economia era eficiente, não havia necessidade de intervenção estatal. Então, citei aí alguns autores importantes nessa corrente.
E depois dos clássicos nós temos, ou mais ou menos em paralelo, tá? É a mesma época, nós temos a corrente socialista. A corrente socialista, a maior parte das pessoas, inclusive, já ouviu falar de Karl Marx. Ele é um forte representante dessa corrente que critica o capitalismo, né? Criticava o capitalismo, trazendo a ideia do socialismo, da propriedade coletiva dos meios de produção. Continuando, depois, agora já no final do século XIX também, né? Pouco depois de Marx, 3 anos depois que Marx lançou o Capital, veio a Revolução Marginalista. Então, eram autores que frisavam a importância de maximizar a utilidade individual, a satisfação individual. Então, esses autores, eles davam maior importância à análise individual e não à análise do país. Nessa mesma linha veio a teoria neoclássica, que é importantíssima, porque muitas das coisas que a gente vê hoje na economia, inclusive que nós vamos ver aqui no nosso preparo, elas estão baseadas nas premissas da teoria neoclássica, tá? Que também se calcou nessa abordagem marginalista, utilitarista, a questão da maximização da utilidade, que cada agente procura maximizar seus benefícios. Depois veio se contrapor a economia keynesiana, tá? Em 1936, Keynes lançou sua obra falando da incerteza capitalista. Então, Keynes disse que a economia ela não era eficiente por si só. Então, por causa disso, era necessário que o governo fizesse sempre uma intervenção, direcionasse ali o desempenho da economia. Foi muito importante, né, Keynes, sob o aspecto de que ele contribuiu para a análise econômica ser focada na macroeconomia. Já os neoclássicos contribuíram para desenvolver o instrumental da microeconomia. Tá? Nos anos 70 e 80, houve uma retomada das premissas neoclássicas. Tá? Vamos em frente. Fala sobre a teoria do consumidor. Então, aqui eu coloquei todos nós. Né? Nós vamos às compras, a gente se depara com inúmeras opções e nós temos sempre o quê? Uma verba limitada, né? Como é que a teoria econômica trata disso, analisa essa decisão? É através da teoria do consumidor. Tá? Essa teoria do consumidor, ela tem de um lado as preferências e de um lado a restrição orçamentária. Então, você teria, aqui eu botei o gráfico para vocês, né, da teoria do consumidor, vocês podem ver no nosso slide, temos diversas curvas de diferença. Cada curva de diferença expressa um nível de utilidade e satisfação. Quanto mais alta essa curva, maior seria a satisfação do consumidor. Ora, como consumidora, eu sempre vou querer ficar na curva mais alta. Só que existe um problema, que é a restrição orçamentária. A restrição orçamentária não é dada só pela sua renda, ela é dada também pelo preço das mercadorias. Então, a restrição orçamentária ela vai combinar a renda e os preços das duas mercadorias, tá? Então, dentro dessas curvas de diferença, cada curva tem diversas cestas, combinações de duas mercadorias, que é a simplificação da teoria. E o consumidor tem que achar o quê? A decisão ótima, a quantidade ótima dessas duas mercadorias. Daí que eu coloquei no nosso slide a questão do equilíbrio consumidor com a escolha ótima de consumo. Você tem uma inclinação da curva de diferença que tem que ser exatamente igual à inclinação da reta orçamentária, tá? Então, vocês podem ver aqui, o ponto E de equilíbrio seria exatamente a quantidade que o consumidor vai comprar da mercadoria 1, da mercadoria 2, de forma a maximizar a satisfação dele dentro do limite da verba que ele tem, certo? Também é importante, pessoal, que vocês atentem quando estudarem para as mudanças no equilíbrio que acontecem quando variam os preços ou a renda, tá? Muda a inclinação dessa reta que está em vermelho. E estudem também as propriedades das curvas de diferença. Tá? Elas têm 4 propriedades, tipicamente, que são relevantes para o estudo. Pessoal, deixa só eu pegar aqui, desculpem, para controlar o horário, que com esta situação, eu acabei deixando o horário aqui, o meu celular. Em outro local. Ah, consegui. Novamente peço desculpas, obrigada. Vamos em frente. Então, pessoal, na teoria do consumidor, tá? São esses pontos que estão colocados aí, que são importantes, desculpem, de vocês abordarem no seu estudo. Né?
Então, a ideia sempre do preparo é mapear os pontos principais, certo? Vamos em frente. Muito importante falar também que a teoria do consumidor, então, ela foi criada quando? Nós falamos sobre o pensamento econômico, né? Então, a teoria do consumidor, ela vem da fase lá da Revolução Marginalista e da teoria neoclássica. Vamos falar sobre a teoria da firma agora, tá? Então, sobre a teoria da firma em economia, coloquei aqui uma pergunta introdutória, né? Tirei uma reportagem aí da web. Estima-se que o custo com energia está entre os 3 maiores custos da indústria. Para aumentar o lucro, é preciso ter eficiência energética. Então, aqui se fala em custo e lucro. Você entende como é que os custos impactam o lucro da empresa? Em economia, nós temos o lucro como a diferença entre receita total e custo total, certo? Então, sempre é importante elevar a receita, minimizar o custo. Isso, então, serve para introduzirmos que a teoria da firma em economia, ela tem sempre duas bifurcações, duas vertentes, melhor dizendo, né? Uma bifurcação em duas vertentes, que são a teoria da produção e a teoria dos custos. Na teoria da produção, ela vai relacionar as quantidades dos fatores, dos insumos, que são o capital e o trabalho, com a quantidade de produto que vai ser obtido. A teoria da produção é quase como uma receita de bolo, né? Se eu botar tal quantidade de leite, tal quantidade de fermento, eu vou obter um bolo de tal tamanho. Então, aqui, falando de uma maneira mais no senso comum, né? A ideia da teoria da produção é fornecer essa relação quantitativa entre os ingredientes e o volume de produto. Assim como na teoria do consumidor, na teoria da firma se busca o equilíbrio, a escolha ótima. Então, qual é a quantidade ótima de produção, né? A quantidade ótima de produção vai ser aquela relacionada ao custo mínimo. Mas antes da gente falar de custo mínimo, vamos fazer também a distinção importantíssima na teoria da firma, que é a distinção entre curto e longo prazo, tá? É muito comum haver, inclusive, perguntas a respeito disso. O curto prazo é o horizonte de planejamento em que a gente tem um fator de produção fixo, esse fator é o capital, e o outro fator variável é o trabalho. Então, nesse curto prazo, ninguém vai planejar aumentar a empresa, comprar mais máquinas, nada disso. A ideia é ficar com aquele mesmo tamanho de empresa. Então, as máquinas, as instalações físicas são fixas, assim que a gente fala, a quantidade não varia. E no curto prazo, o que vai variar? A quantidade de trabalhadores, certo? Então, no curto prazo, o que a gente avalia? A gente avalia muito as produtividades, tá? Desculpem, mas eu preciso olhar aqui, porque estou me comunicando com a equipe também pelo celular, tá, pessoal? Então, voltando, né? Então, a gente avalia na produção no curto prazo a produtividade marginal. Vocês vão ver no nosso conteúdo e na bibliografia, o equilíbrio da produção no curto prazo é quando a produtividade marginal chega a zero. Tá? É isso mesmo, quando a produtividade marginal chega a zero, nós teremos a quantidade ideal de volume que será produzido. Tá? E o que seria o longo prazo? O longo prazo é aquele horizonte de planejamento em que nós temos uma situação de que todos os insumos, todos os fatores são considerados variáveis. Tá? Então, dentro desse horizonte, é aquele planejamento de pensar, eu vou abrir uma outra filial, eu vou fechar a filial, eu vou reduzir o tamanho dessa fábrica, eu vou comprar mais máquinas. Então, esse é o horizonte de longo prazo. Capital e trabalho são variáveis. Então, isso é importante. Então, falemos agora da teoria dos custos, né? Como a teoria da produção trata de quantidades, e eu disse a vocês que se busca sempre o equilíbrio do produtor. Qual é a quantidade ótima, qual é o produto de custo mínimo que pode ser usado. Então, a teoria dos custos é que vai dar exatamente esses custos dos insumos. A teoria dos custos vai relacionar os preços dos fatores, capital e trabalho, com as quantidades de produto, né? Aqui eu botei somente as iniciais, né, por limitações de espaço, que eu gosto de reunir, sempre em um slide cada assunto, né?
procuro fazer assim. Então, no curto prazo, observem os conceitos de custo importantes. Custo total, que é a soma do custo fixo com custo variável. Então, CF é custo fixo, CV é custo variável. Importante vocês também estudarem o conceito de custo médio, que é o custo por unidade. Esse custo é usado para a formação do preço, né? Que é dividir o custo total pela quantidade produzida, e o conceito de custo marginal, que é um conceito específico da economia. No longo prazo, o que acontece? Todos os custos são variáveis, tá? Nós não temos mais o conceito de custo fixo. Pessoal, vimos então um pouco um highlight, né, um destaque sobre o que é preciso ver sobre teoria do consumidor, teoria da firma. Vamos agora falar do mercado. Então, aqui, para começar, notei que os preços do papel disparam devido ao aumento da demanda. Com o mercado aquecido, o papel chegou a subir 65% em 2021. Pessoal, afinal, quem é o mercado, né? O mercado é esse cara que ele está aquecido, ele está deprimido, o mercado está agitado. Então, quem é o mercado em economia? O mercado é a junção dos compradores e dos vendedores. Os compradores são a demanda e os vendedores ou produtores são a oferta. Então, primeira coisa importante, demanda e oferta são quantidades. Como é que a gente mede a demanda? Quantidades que são procuradas pelos consumidores. Como a gente mede a oferta? Quantidades que são produzidas e colocadas à disposição, para vender. Okay? Então, muito importante aqui, curva de demanda, curva de oferta, vocês identificarem. A curva de demanda é aquela que é negativamente inclinada, a de oferta é positivamente inclinada. Por quê? Porque elas se baseiam nas leis da demanda e da oferta, tá? Elas são as bases das curvas, essas leis. Então, muito importante que vocês saibam diferenciar uma da outra e estudem essas leis. Porque para a demanda, para o consumidor, o preço é um obstáculo. Então, a demanda reage inversamente ao preço. O preço sobe, a demanda cai, né? E para a oferta em economia não é a ideia de promoção, pessoal. Tira isso da mente, para poder entender a teoria econômica. A oferta é a quantidade oferecida. Então, pensa bem, se você tem um aumento de preço, como produtor, como vendedor, a sua disposição de oferecer a mercadoria aumenta. Não pensa no lado da demanda, pensa na lógica da oferta. Por isso que a lei da oferta nos diz que quando o preço sobe, a oferta também sobe, a quantidade oferecida sobe. Ah, mas depois não vão comprar. Isso é que será visto no encontro da demanda com a oferta, certo? Muito importante também vocês observarem em seu estudo os determinantes da oferta, os determinantes da demanda. Então, do que depende a quantidade que é ofertada no mercado, né, de um determinado produto? Então, se eu fosse tentar entender qual é a quantidade de ovos de Páscoa que vai ser ofertada agora no mês de abril, do que isso dependeria? Então, depende do preço do produto no mercado, tá? Dos custos de produção, de embalagem, aí são os custos totais. Da tecnologia disponível, que muitas vezes possibilita ofertar um produto que antes não era viável, e do número de empresas no mercado. Quanto mais empresas no mercado, maior será a quantidade que é oferecida. Tá? Então, esses são os 4 determinantes da quantidade ofertada. Agora, vamos para o lado da demanda. A demanda, que é o lado do consumidor. A demanda vai depender também do preço que é cobrado por aquele produto, que é o preço de mercado. Vocês veem aqui no meu gráfico o ponto de equilíbrio de mercado. Nesse ponto tem um preço. Esse preço, ele é o preço que é visto pelo ofertante e pelo demandante. Esse preço é o que tem em comum nos determinantes da oferta e da demanda. Tá? Então, a demanda também depende de preço do produto, assim como a oferta. E vai depender também do quê? O preço dos produtos substitutos, por exemplo, carne e frango são substitutos, ok? Preço dos produtos complementares. O que é o produto complementar? O produto que você precisa consumir os dois juntos. Ninguém consome chuveiro elétrico sem eletricidade. Então, quando o preço da eletricidade sobe, isso de alguma maneira impacta, não vou dizer o chuveiro elétrico, mas, por exemplo, uma panela elétrica. Às vezes as pessoas tentam diminuir o consumo, até não compram aquele produto que depende da energia elétrica.
A outra coisa é a renda do público-alvo. Na questão da renda, é preciso o pessoal observar, tá, no conteúdo, que existe o bem inferior e o bem normal. O bem normal é aquele que, quando a sua renda aumenta, você compra a maior quantidade dele. Já o bem inferior, quando a sua renda aumenta, você abandona aquele consumo. Tá? Então, o bem inferior é aquele produto que você compra, que você consome, quando você está com pouco dinheiro, aí você vai naquele mesmo. Eu vou dar um exemplo aqui, que é relativo, né? Porque tudo depende do gosto de cada um. Então, vou procurar aqui para situar um exemplo. O bem normal poderia ser a carne de primeira, o filé mignon, tá? E o bem inferior seria a carne de segunda. Supondo que as pessoas comprem a carne de segunda quando elas estão com menos renda. Tá? É um exemplo. E a demanda também vai depender, claro, da preferência do consumidor. Isso aí não tem uma explicação matemática. O consumidor gosta, ele viu uma propaganda, é uma questão cultural, tá? Pessoal, ainda no mercado, temos coisas para ver, importantes. Alguns movimentos no mercado e o conceito de excedente. Vamos aqui primeiro no que eu coloquei sobre movimentos. Então, é importante que vocês estudem que estas curvas, elas às vezes se deslocam e às vezes há mudanças do preço que vão trazer registros ao longo das curvas. Então, porque vamos dizer que o mercado esteja em equilíbrio, como eu coloquei no outro slide, ou aqui mesmo, né? Nós temos aqui claramente o equilíbrio do mercado. Agora, imagina que o preço do produto mudou. Então, as coisas não ficarão iguais. Imagina que as preferências do consumidor mudaram. Imagina, por exemplo, o número de empresas naquele mercado foi alterado. Saíram empresas ou entraram mais empresas. Então, isso graficamente traria movimentações. Então, o que eu destaquei aqui para vocês foi observar uma coisa bem importante. Só existe movimentação ao longo da curva, ou seja, a curva não se mexe. Vai ter só uma mudança de pontinho ao longo da curva. Isso existe quando? Quando muda o preço de mercado. Tá? Aí o preço ele vai influenciar a oferta, vai influenciar a demanda. Em todas as outras situações que hajam mudanças, aí vai haver deslocamento das curvas. Então, houve uma alteração de custos, deslocamento. Aí você tem que saber identificar. Custos tem a ver com a oferta ou demanda? Custo é determinante da oferta. Então, nesse caso, vai haver deslocamento da oferta. Tá? Mudou a preferência. Preferência, oferta ou demanda? É demanda. Ah, então vai deslocar a demanda. Tá? Mudou a tecnologia. Então, cada variável que mudar, vocês devem observar se essa variável tem a ver com a demanda ou com a oferta. E observar se é a variável preço ou se são as demais variáveis que determinam oferta e demanda. Então, estou me referindo àquelas 4 variáveis que eu coloquei no slide anterior, para oferta e para demanda, tá, pessoal? Isso é importante. E abaixo os conceitos de excedente, né? Os conceitos de excedente, eles também são importantes porque os excedentes, eles são alterados pelas mudanças nas curvas. Observa aí no desenho, o excedente do consumidor é uma região que está relacionada à curva de demanda, essa região que está em vermelho, e o excedente do produtor está em azul. O que é excedente? Existe na teoria a ideia, vou começar pelo excedente do consumidor, de que às vezes o consumidor ele tem em mente um preço máximo, mas quando ele chega no mercado ele encontra ou um preço igual ou até um pouco mais baixo. Quando ocorre essa situação, ele vai ter um excedente, e isso traz ele um bem-estar, uma satisfação. Então, o excedente do consumidor seria o conceito, tá? Ninguém vai ter que calcular o excedente, não é a ideia, mas entender esse conceito. É o preço máximo que o consumidor estaria disposto a pagar, menos o preço que paga no mercado, tá? Às vezes é bom estudar todos os aspectos, né, pessoal? Porque no nosso banco de questões, professores de todo o Brasil fazem questões e cadastram no banco. Então, baseados no quê? No conteúdo. Então, se tiver no conteúdo, poderá ter questão a respeito, né? Então, é bom entender o conceito, é bom entender fórmulas, maneiras de calcular. Então, o excedente do consumidor seria essa diferença, o preço máximo que o consumidor estaria disposto a pagar, menos o preço que paga no mercado. Pessoal, isso é extremamente teórico, né?
É claro que, na realidade, a gente não consegue fazer esse cálculo, mas na teoria microeconômica existe sim esse conceito e esse cálculo. Excedente do produtor, aí já pelo lado do produtor, essa região em azul, é o preço mínimo pelo qual o produtor estaria disposto a vender. O mínimo que ele está disposto a vender é o custo dele. Ele precisa ao menos cobrir o custo, tá? Mas, às vezes, né, ele vai obter, ou esperamos que na maioria das vezes, né, um preço acima. Então, a diferença entre o preço mínimo e o preço que ele obtém no mercado é o excedente do produtor, certo? E observe o seguinte, como essas áreas elas estão delimitadas pelas curvas, observe, se a curva de demanda se mexer, ou a de oferta se mexer, ou seja, se elas se deslocarem, esses excedentes vão aumentar ou diminuir. Tá? Por isso que eu coloquei o conceito de excedente exatamente aqui nesse slide em que eu falo dos movimentos, que são as alterações do equilíbrio de mercado. Pessoal, nosso último slide de conteúdo que fala do mercado de competição perfeita. Eu coloquei aqui, na verdade não foi uma reportagem, foi de minha autoria mesmo, porque é uma frase que retrata muito bem esse mercado. Com muitos vendedores e mercadorias que são praticamente as mesmas, o consumidor escolhe de quem vai comprar. Ou seja, no mercado de competição perfeita, o consumidor ele não fica refém de ninguém, tá? Ele pode ter escolhas, porque a ideia é que a mercadoria ela seja padronizada. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, as características da concorrência perfeita ou competição perfeita, tá? São os nomes que a gente dá. Há um grande número de empresas atuando, muitas, o consumidor pode escolher. Observa que eu botei aí a foto de uma feira livre. A ideia da feira livre é que você tem muitos vendedores e todos com a mercadoria razoavelmente igual. Então, muitas empresas atuam, nenhuma dessas empresas é de grande porte, né, desproporcional em relação às outras. Não, elas têm todas o mesmo tamanho, são empresas pequenas, empresas de mesmo porte, têm a mesma estrutura de custo, elas produzem o mesmo volume de produção. Tá? Nenhuma empresa consegue influenciar sozinha o preço que vigora no mercado. Não, a empresa ela não tem esse poder, ela é uma tomadora de preço, tá? Porque é tanta gente no mercado e o tamanho dela é igual das concorrentes, ela não consegue superar as outras e determinar o preço do mercado. O produto é um produto homogêneo, ou seja, padronizado, tá? E não há barreiras nesse mercado, tem livre entrada e saída das firmas. Observa que a concorrência perfeita, né, ela tem esse nome perfeita, por quê? Por essas características que eu dei, isso existe igualzinho na realidade? Igualzinho não existe. Mas então, para que isso serve? Isso serve para nos dar uma boa ideia, e realmente dar, do mercado em que oferta e demanda elas interagem perfeitamente, e não são poucos ofertantes, são muitos ofertantes e muitos consumidores. E essa interação vai determinar o preço que vigora no mercado. Notem também que a competição perfeita é o oposto do monopólio. Quando você tem só um produtor, no monopólio, o produto ofertado não tem substituto e tem barreiras à entrada. Pode ser uma patente, uma licitação que aquela empresa ganhou. Pessoal, importante aqui vocês consultarem todo o material, né? Não só essa bibliografia que eu coloquei aí, mas também temos outros livros disponíveis. Explorem, né, a biblioteca virtual, explorem nosso acervo digital, acessem os planos de aula no CIA, que eles contêm muitas coisas importantes, tá? Até exercícios às vezes, e o conteúdo digital da disciplina. Olha, muito obrigada. Foi realmente um prazer ter todos vocês durante a aula. Eu peço novamente reiteradas desculpas pelo nosso atraso aqui por problemas técnicos no início da nossa transmissão. E não deixem, por favor, de acessar o link, né, para registrar a presença e para garantirem as horas complementares. Tá? Copiem o link, colhem. E, pessoal, boa prova para todo mundo. Tá? Um excelente AV1 e um bom sábado para vocês. Obrigada.